Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Network Pro. Eu sou o Fernando e hoje eu vou falar sobre a instalação do PF Blocker. Eu gosto bastante desse pacote adicional, acho que ele agrega bastante valor para o firewall, permite que você use listas de geolocalização para bloqueios de IP baseado em países, permite que você faça o bloqueio de propaganda em camada de DNS e você ainda pode estender o recurso filtrando conteúdo web em camada DNS. Então eu separei os vídeos de acordo com os assuntos, vou fazer uma pequena série porque o assunto é extenso, exige a explicação de alguns conceitos, dando início na configuração em System, gerenciador de pacotes. Em pacotes disponíveis eu vou procurar pelo pacote do PF Blocker. Nesse momento eu só tenho o pacote do OpenWebTools porque eu estou usando uma máquina virtual para fazer este laboratório e consequentemente a demonstração. Então aqui eu tenho dois pacotes do PF Blocker NG e nós vamos trabalhar aí com a versão -Devil, que mantém aí o desenvolvimento e traz as últimas implementações do mantenedor do pacote. Feita a instalação ela é um pouquinho demorada porque ela baixa as bases de dados. Aqui eu adiantei o vídeo para não ficar muito extenso. Então quando você instala o -Devil em Firewall PF Blocker NG, bem simples. Então você vai clicar aqui em Next, ele vai pedir para que você leia com atenção as implementações possíveis a serem feitas com esse pacote. Então ele pede para você configurar e ele avisa que se você tiver configurado o PF Blocker NG com uma versão que você já tenha feito alguma pré-configuração, se você rodar novamente o Wizard, ele vai fazer um wipe, ele vai zerar a configuração e vai continuar dali para frente. Aqui essa parte é importante, você tem as suas inbound interfaces e as outbound. No meu caso a inbound é o WAN e a outbound é a LAN. Aqui o VIP address, é importante que você configure o VIP address para esse serviço que seja um IP que não conflite com as suas VPNs ou algum IP da sua rede interna. O importante é que esse IP seja completamente fora aí do teu escopo de classificação de IP da tua rede, para evitar qualquer tipo de conflito aí com algum serviço já existente. Então o que o DNSBL vai fazer? Ele vai subir um serviço tanto para HTTP quanto para HTTPS, então essas portas também é importante que você não tenha nenhum serviço no PFSense que as use, para que ele possa fazer ali as requisições, baixar as listas, enfim, fazer toda a configuração e integrar isso dentro do PFSense. Feita aí esses 4 passos iniciais, você pode clicar em Finish. Finalizada a configuração inicial ali do Wizard, a primeira ação que o pacote vai tomar, ele vai fazer o download das listas que ele vai usar para poder classificar aí os domínios. Esse processo demora um pouquinho. Aqui eu também adiantei o vídeo para otimizar o tempo, para não ficar um vídeo muito extenso, apesar que o assunto é bastante extenso. Feita a atualização, ele avisa que a atualização foi feita com sucesso, te dá aqui algumas informações importantes que é importante que você leia para que você entenda bem o que está acontecendo. Então ele usa alguns feeds, né? Alguns provedores, alguns mantenedores de lista que classificam aí alguns domínios e subdomínios como propaganda ou maliciosos, e nós vamos entender mais a respeito dessas listas. Nesse primeiro momento, roda o Wizard, consequentemente, finalizou o Wizard, ele vai iniciar o download dessas listas. É importante que você use o DNS do PFSense como o DNS primário das suas máquinas, ou você tem algum encaminhador que encaminha as requisições para que o DNSBL do PF Blocker NG possa passar a ser o filtro em camada de DNS. Então veja que eu estou aqui em Services Resolver, eu tenho o Resolver habilitado. O Resolver ele é o DNS primário que eu entrego no DHCP. Aqui em General nós temos as configurações iniciais. Em Cron Settings ele vem pré-configurado para fazer a cada 1 hora ver se há alguma alteração na lista. Eu acho que uma vez por dia é o suficiente, mas se você quiser a cada 1 hora ele vai consultar as listas para ver se houve alteração. E aqui você tem as configurações de quantos registros você quer gravar em log. Feita aqui a configuração, eu salvei. Aqui eu tenho a parte de trabalhar com as listas de IP e geolocalização. Posso bloquear a Rússia, posso bloquear acessos vindos da China, mas nesse primeiro momento eu vou focar aqui na parte de filtro em camada de DNS usando o DNSBL, que são listas aí conhecidas mundialmente
principalmente para profissionais da área de TI que trabalham aí com servidores de e-mail, né? Então, às vezes é comum você cair em alguma RBL e ter que ir lá pedir o desbloqueio, principalmente quando é o IP novo que a operadora te entrega. Então aqui eu tenho o DNSBL habilitado, eu tenho o TLD, que é a parte de explodir um domínio. Então, por exemplo, eu tenho um domínio que é domínio.exemplo.com. Se o TLD não tiver habilitado, eu vou só, a lista, ela só vai bloquear o domínio.exemplo.com. Que é o que as listas vão te dar, ela vai te dar um FQDN completo. Se você habilitar o TLD, ele vai pegar o domínio daquela lista e vai dividir ele, o subdomínio. Então ele vai bloquear o domínio completo, o FQDN, e vai bloquear apenas o domínio, como mostra aqui o exemplo. Porém, lembre-se que para habilitar o TLD é importante que você tenha bastante recurso de memória no pfSense. Se você tem 4 GB de memória rodando muita coisa ali, proxy, IPSDS, eu não recomendo habilitar o TLD. O TLD nós vamos habilitar mais para frente nos próximos vídeos, quando nós formos falar sobre a capacidade de filtro de conteúdo web em camada de DNS. Aí nós vamos precisar do TLD. Nesse momento, apenas para habilitar o DNSBL para bloquear propaganda, né, os advertisements, nós vamos deixar o TLD desabilitado. E aqui a gente tem as configurações que nós tínhamos lá no Wizard. Ele manteve as configurações aqui. Aqui em DNSBL Configuration, você vai habilitar, caso você tenha mais de um segmento LAN, para permitir que esse segmento tenha acesso no VIP, a qual o serviço do DNSBL está vinculado. Que eu tenho apenas um segmento, então não é necessário, mas se você tiver diversos outros segmentos, é importante que você habilite uma regra para que ela passe a ser processado primeiro como floating, e assim as outras redes internas que você tem tenham acesso ao serviço do DNSBL. Aqui a block web page que nós vamos usar, você pode customizar uma block page a seu gosto. Eu habilito aqui o Enable em Resolver Live Sync para que quando as listas forem carregadas ele também reinicie o serviço do Resolver, porque é importante. E aqui eu tenho a DNSBL Whitelist, que são os domínios para qual o serviço de DNSBL do PFBlocker MG não vai aplicar o filtro, ele vai fazer o bypass, né? Porque ele julga que esses domínios são domínios confiáveis. Nós vamos falar também a seguir sobre esse tema, vamos explorar mais. Aqui em top 1, whitelist, é a possibilidade de trabalhar com listas de whitelist para evitar falso positivo. Então você tem basicamente a Alexa Top 1M e o Cisco Umbrella. E aí você pode selecionar as exclusões por países, né? Pode selecionar ali em Domain Count se você quer o primeiro 1K da lista, enfim. Sinceramente, a menos que você tenha muito falso positivo, você vai usar essa funcionalidade. Do contrário, você vai deixar ela aí. Em TLD, aqui, tanto Exclusion quanto Whitelist, Blacklist, você só vai usar se você tiver o TLD flegado lá em cima, marcado para que ele passe a ser parte aí do funcionamento do pacote. Nesse caso, como nós não temos o TLD configurado, habilitado, nós não vamos mexer, mas é possível que você faça exclusão, lista de exclusão, blacklist, whitelist em TLD. Aqui em DNSBL IPs é a possibilidade de você encontrar IPs nos feeds e conseguir processar aqui e definir uma ação que você quer. Porém, também não é uma configuração que você precise mexer no primeiro momento de instalação do pacote do PFBlocker. Aqui em DNSBL nós temos os feeds, né? Então, quando você instala a primeira vez o PFBlocker, ele vai trabalhar basicamente com três listas. E aqui eu tenho ação, né? Um balde, ou seja, eu vou filtrar isso em camada de DNS. A frequência de update, que é uma vez por dia, mas você pode alterar para 1 hora ou 1 semana. E se você vai logar ou não. Então, dentro da EasyList eu tenho as duas listas. Então eu tenho o formato que pode ser Auto ou rsync, mas basicamente você vai sempre usar Auto para que ele faça automaticamente o processo de download dessas informações e faça o formato que seja legível pelo PFBlocker. Em State aqui eu tenho algumas opções e aqui eu tenho um guideline explicando o que cada opção dessa faz e quais as possibilidades
de URL ou file name que eu posso usar aqui em Source. Mas basicamente você vai usar o formato alto e o stage on, porém você tem essas outras opções caso você necessite. E aqui em Settings eu tenho a possibilidade de alterar também as configurações por lista. Eu posso habilitar aqui o top 1M, posso habilitar lá na configuração global também, que não tem problema nenhum. Posso trabalhar aqui com listas customizadas, ou seja, eu tenho a minha lista customizada aqui de domínios que eu quero que sejam varridos aí, que sejam analisados, além das listas presentes aqui nesse conjunto de regras. Aqui eu tenho a possibilidade de formatação aqui para o DNSBL em alto, que já é o suficiente, e posso desligar determinada lista aí de acordo com a minha necessidade. Aqui a segunda lista que eu tenho, que é a lista dos ads, né? Que é uma coleção aqui para evitar propaganda, e outras listas aqui para domínios considerados maliciosos aí por diversos fabricantes. Então, quando eu tenho amarelo aqui, é que essa lista não foi feita o download, e vou checar para ver se essa lista está acessível. Então, veja que eu consegui o acesso. Por algum motivo, na hora de processar essa lista, durante a leitura dela, o download dela, houve um problema. Se ela tivesse offline e eu não conseguisse acessar, eu poderia deletar e aí eu ia otimizar o processo de download dessas informações. Aqui é a possibilidade de trabalhar com categoria baseado em blacklist, que é um assunto dos próximos vídeos, a possibilidade de você filtrar conteúdo em camada de DNS. Então, se eu vir aqui na aba Feeds, veja que eu tenho diversas listas. Quando tem o sinal de mais é que eu posso adicionar aquela lista, e quando eu tenho o sinal de certo é que ela já está sendo trabalhada no PF Blocker. E aqui eu tenho as categorias de IPv4, IPv6 e DNSBL. Aqui essa lista de phishing é uma lista que eu costumo usar, gosto bastante dessa lista. Veja que esse conjunto traz 4 listas. Aqui eu tenho algumas configurações, nós vamos fazer até para entender o funcionamento dessas listas, como que nós habilitamos cada uma dessas listas. Então eu cliquei para adicionar. Agora, se eu for em Feeds, veja que eu tenho o conjunto de listas de phishing configurada no PF Blocker, porém elas ainda não estão habilitadas. Agora eu vou selecionar Unbound. A partir de agora eu vou ter essas listas configuradas no PF Blocker. Então, na próxima atualização, essas listas vão estar disponíveis para ser consultadas. Veja que o estado delas estava off, estava desabilitadas. Eu vou salvar. Porém, é importante dizer que algumas dessas listas são pagas, né? Nem todas têm um uso gratuito. Feita a configuração, eu vou voltar aqui na lista e vou entrar de novo para habilitar a lista. Como eu não tenho a API para essa lista, eu vou deletar essa lista para que eu possa trabalhar aqui e poder salvar, para que essas 3 listas que estão dentro da categoria phishing possam ser habilitadas no próximo download, no próximo update, que é feita aqui conforme a nossa configuração, uma vez por dia. Então, aqui eu incluí a categoria phishing com as suas listas para que elas façam parte das minhas configurações. Então veja em categoria aqui que eu tenho diversas listas IPv4, além das que já estão disponíveis para trabalhar. Aqui eu tenho as listas de DNSBL, e veja aqui em phishing que eu já tenho, que ele mostra aqui com o sinal de correto, que essas listas, as 2 listas já estão aptas, vão começar a trabalhar aí à medida que eu fazer o download delas no próximo ciclo de update. E aí eu tenho diversas outras listas aqui, porém eu sugiro cautela, né? Veja que aqui nesse Malicious ele tem diversas listas que você pode usar, tem os CryptoJackers, enfim. Vá usando pouco a pouco, vá incluindo as listas, não inclua tudo de uma vez. Primeiro porque o PF Blocker ele consome naturalmente um pouquinho mais de memória do seu file, vai exigir esse recurso. É importante que você tenha cautela aqui na hora de habilitar as listas. Habilitada a lista, se você quiser que essa lista ela entre automaticamente, você pode forçar o update. Aqui em ipconfig eu quero mostrar que o DNS primário é o DNS do pfSense, tá?
nós temos algumas alternativas para poder forçar, mesmo que o cliente use outro DNS para que ele possa ser filtrado, mas eu vou falar disso nos próximos vídeos. Veja aqui que eu já estou no wall e agora, se eu vier em reports, eu vou ver que o PF Blocker já começou a usar as listas para bloquear aqui algum acesso malicioso, que ele julgou aqui malicioso, seja porque essa lista viola a privacidade ali no Easy Privacy, ou porque ela é maliciosa, né? No caso, ou tem phishing, né? Então, nesse momento nós estamos basicamente usando listas que vão evitar propaganda, listas que os mantenedores julgam que não tem privacidade, que elas coletam informação sua. Aqui o site do Terra é um exemplo importante que eu quero dar para que você saiba tratar os falsos positivos dentro do PF Blocker NG. Olha só como o site do Terra está sendo exibido. Então isso tem relação direta com a habilitação do PF Blocker NG. Se eu carregar de novo aqui a parte de reports, veja que eu tenho o segundo domínio é um domínio do Terra, né? Que ele está caindo numa lista chamada Chameleon, né? E aí ele tratou isso daí como um advertisement, como propaganda, e ele fez bloqueio. Porém, o Terra usa essa página para poder fazer ali a junção, né? Para poder carregar o conjunto de informações e poder colocar isso de forma legível no browser. Então aqui o cadeado vermelho indica que o domínio está bloqueado, ou seja, essa requisição ela foi resolvida, porém ela foi bloqueada por alguma lista, que eu já falei a seguir, e aqui a possibilidade de incluir ela em uma whitelist a partir dos reports. Então aqui eu vou clicar em whitelist, ele vai dar uma nota, vai falar qual que é o domínio associado, tá avisando que imediatamente após colocar na whitelist ele vai te dar ali o acesso a esse recurso. Então eu vou clicar no mais, whitelist, e eu tenho aqui o wildcard whitelist ou whitelist. O wildcard whitelist, ele vai liberar todos os domínios associados a essas requisições. O whitelist liberaria apenas exclusivamente o s1.trsf.com. Porém, como é o site do Terra, nós queremos que todos os domínios associados sejam liberados. Então eu vou clicar aqui na whitelist, wildcard, vou colocar yes, vou colocar aqui uma descrição para que eu possa facilitar o entendimento e mostrar isso, onde que o PF Blocker guarda essa informação. Vou clicar em OK e aqui ele está falando quais foram os domínios ou os apelidos que ele removeu que estão associados a essa consulta. Então é importante que você consiga esse entendimento de filtrar os falsos positivos, porque se você habilitar diversas listas, isso vai acontecer muito. Então é importante que você entenda como você pode fazer para filtrar esses falsos positivos. Veja que não está mais com o cadeado, ele já colocou uma linha ali. Isso quer dizer que a requisição ainda está no log, porém o domínio não vai ser mais bloqueado. Então vou recarregar a página do Terra e veja que agora a página do Terra carrega corretamente. Por isso que é importante que você não coloque diversas listas logo de cara, e além dessas listas disponíveis aqui em feeds, você tem uma infinidade de outras listas disponíveis aí no GitHub, enfim, na internet aí você pode consultar diversas listas. E aqui em DNSBL Whitelist nós vamos conseguir ver a informação, né? Vou voltar aqui novamente na whitelist, né? E poder mostrar para vocês a configuração. Então aqui veja que eu tenho o domínio associado, só que como eu usei o wildcard, aqui está a informação que nós colocamos, e embaixo ele está falando que ele liberou também os domínios abaixo que estão associados à consulta que bloqueou o domínio que faz a junção das informações e carrega a página do Terra corretamente. Então esse é uma informação importante que você precisa entender e saber fazer para que você possa tratar esses falsos positivos.
As listas iniciais, baixadas no primeiro momento ali que você roda o wizard, são listas mais tranquilas, não vai ter tanto falso positivo. Porém, se você perceber o comportamento diferente do que você vinha tendo após a implementação do PF Blocker NG, é importante que você entenda como fazer o filtro dos falsos positivos. E você pode fazer o teste de uma máquina e depois filtrar aquela máquina, procurar por aquele IP, pedir para o usuário acessar e ver como que as requisições estão sendo tratadas. Então, é um processo bem simples, não é muito oneroso. Porém, se você colocar muita lista, você vai gastar aí, desprender bastante tempo para poder fazer essa implementação corretamente. Bem, pessoal, esse é o assunto de hoje, esse é apenas o primeiro vídeo. A ideia é que eu tenha outros 2 ou 3 vídeos falando sobre a parte de bloqueio dos IPs por geolocalização de países e o vídeo falando sobre filtro de conteúdo em camada de DNS também com o PF Blocker NG. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do conteúdo e até o próximo vídeo.